primeiro erro no café da manhã que pode atrapalhar o processo de emagrecimento é não tomar o café da manhã consistentemente. Então, você fala, de manhã eu acordo sem vontade de comer, daí eu não como nada, às vezes eu tomo só um café preto, ou só uma água, ou só um chá, aí eu só vou comer ali por umas 10, 11 horas, ou às vezes só lá na hora do almoço. Se você faz isso consistentemente, não estou falando eventualmente, porque eventualmente tudo bem, eventualmente a nossa vida tolera e suporta qualquer coisa. Longe de mim aqui querer que vocês fiquem neuróticos com uma rotina e que se não fizer aquilo exatamente do mesmo jeito todo dia, tá errado, você vai morrer, você vai engordar 30 quilos. Não é isso. Não dá para ir para o extremo, tá? Aqui a gente tem que trabalhar sem neurose. Jejum intermitente é completamente diferente de pular o café da manhã, tá? São coisas diferentes. Jejum intermitente é uma estratégia que eu faço conscientemente aquilo que eu quero fazer em relação à alimentação, que é fazer um período prolongado de jejum com uma janela de alimentação. E que na janela de alimentação eu me alimento de uma maneira estratégica, buscando um objetivo, seja ele emagrecimento, seja ele melhora da saúde, seja ele melhora da memória, porque o jejum intermitente ajuda a melhorar a memória, ajuda a multiplicar neurônio, diminui demência, tudo isso é positivo. Mas jejum intermitente é diferente de pular o café da manhã sem estratégia. O que eu estou falando aqui é a pessoa pular o café da manhã porque aleatoriamente ela não tem fome, porque ela não está focada em cuidar da saúde, ela está vivendo a vida de qualquer maneira, e na hora que ela come, ela não está comendo com estratégia, ela está comendo aleatoriamente, a hora que der fome, o que der fome e o que vier na frente dela. Então, vamos separar o joio do trigo. Jejum intermitente, como jejum intermitente, é diferente de pular o café da manhã sem estratégia. Se no teu jejum intermitente, faz parte da tua estratégia pular o café da manhã, aí é outra conversa, é outra história. Erro número 2 é não colocar proteína no café da manhã. Por que é importante proteína no café da manhã? Cada macronutriente que a gente tem, que é proteína, carboidrato, gordura, ele exerce uma função no nosso corpo, tá? O carboidrato é de dar energia, é a principal energia do nosso cérebro. O carboidrato, ele usa o cérebro, ele usa preferencialmente a energia do carboidrato para funcionar, para ter um raciocínio rápido, para ligar, para levantar, para dar energia à disposição. Gordura faz parte da produção dos hormônios, ajuda a absorção de vitaminas, tá? Eu vou falar mais em outra aula desses dois alimentos. A proteína, ela fornece aminoácido, e o aminoácido, ele é importantíssimo para várias coisas na nossa vida. Para a produção de massa muscular, produção de neurotransmissores, que são substâncias químicas que circulam no nosso corpo e no nosso cérebro, sinalizando sentimentos. Sentimentos de relaxamento, sentimento de bem-estar, sentimento de felicidade, sentimento de recompensa, de que o que eu estou fazendo é certo. E esses sentimentos, eles são muito importantes para o funcionamento do nosso metabolismo, porque se eu tenho deficiência desses neurotransmissores, eu tenho deficiência da regulação desses sentimentos no meu corpo. Daí eu fico mais ansiosa, eu fico mais irritada, eu fico mais compulsiva na alimentação, eu fico mais compulsiva em algum outro vício, que não é só de alimentação, vício de fumar, vício de pornografia, vício de jogo, desses que estão muito famosos agora, de bet, tigrinho. Então, a deficiência desses neurotransmissores, em que a base de produção deles são os aminoácidos que vêm da proteína,
tem consequências gravíssimas no nosso corpo e na nossa saúde. E quando eu penso em emagrecimento e ganho de peso, eles influenciam tanto no ganho de peso quanto no emagrecimento. Então, tanto para positivo quanto para negativo, tá? Então, isso é uma das funções da proteína. Produção de massa muscular, que é importante para acelerar o metabolismo, é importante para a autonomia física. Já tem muito estudo relacionando perda de massa muscular na panturrilha, principalmente na perna, com demência, com perda de memória, com perda de autonomia cognitiva. A gente tem várias opções de proteína: ovos, frango, atum, amendoim, queijo, iogurte, tudo isso são fontes de proteína que você pode colocar no teu café da manhã no dia a dia, tá? Então tem várias opções aí de proteína. Então tá bom, doutora, eu como proteína. Ó, o meu café da manhã tá certinho, porque eu tomo um café preto, ou um chá, ou um café com leite. Daí eu como um carboidrato, que pode ser o pão, que pode ser o cuscuz, que pode ser a tapioca, que pode ser uma raiz, que pode ser... mais a proteína, que é o ovo. Então, eu vou lá, eu como meu café da manhã. Vou dar um exemplo de um café que seria bom. Tomo o meu café preto, mais o meu pão com ovo, mais a minha fruta, um mamão. Pronto, tá um café bom. Tenho fibra, tenho vitaminas e minerais vindo ali, principalmente da fruta. Eu tenho a gordura e a proteína vindo do ovo. Eu tenho o carboidrato vindo tanto da fruta quanto do pão. E tenho o café para acompanhar. O café não é obrigatório, ele é um acompanhamento. Café, um chá, que deixa mais gostoso ali de tomar o café da manhã. Pronto, isso é um exemplo de um café completo, bom. Mas se você come todo dia, isso passou a ser ruim, porque não tem variedade de nutriente, não tem variedade de estímulo, não tem variedade de textura. Tudo isso faz diferença. A textura do alimento altera o nosso metabolismo, porque altera a necessidade da mastigação, o nível de mastigação. O tanto que eu tenho que mastigar e quebrar o alimento altera a liberação de hormônio, altera a liberação de enzima digestiva, portanto, altera função metabólica, tá? Só na textura do alimento já muda. Então, se eu como líquido, se eu como pastoso, se eu como sólido, se eu como parcialmente quebrado, o metabolismo já muda, tá? Proteína. Vou comparar dois: amendoim com ovo. 100 gramas de amendoim tem uma quantidade superior de proteína do que o ovo. Então, com amendoim eu tenho mais proteína. Então, quer dizer que é melhor, doutora. Então, eu só vou comer pasta de amendoim todo dia no café da manhã, porque tem mais proteína do que o ovo. É bom? Não, não é bom. Por quê? Tem mais proteína. Bom, positivo. Mas tem menos variedade de aminoácido. O que é o aminoácido? São as micropartes da proteína. A gente tem diversos aminoácidos que compõem as proteínas aí que a gente tem na alimentação. Então, tenho a proteína e aminoácido é tipo o pedacinho que vai compor aquela proteína. É uma parte da proteína. A gente tem aminoácidos que a gente chama de essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aminoácidos que o nosso próprio corpo tem capacidade de produzir sozinho. Eu não preciso comer. O meu próprio corpo dá um jeito de produzir aquele aminoácido ali que vai fazer parte de um hormônio, de uma proteína celular, de massa muscular, de neurotransmissor, enfim, de tudo que o aminoácido eu já falei que faz aí. O nosso corpo tem capacidade de produzir. Então, teoricamente, eu não precisaria comer esses aminoácidos da alimentação. Eles são não essenciais porque meu corpo tem capacidade de sintetizar, de produzir eles sozinho. Porém, tem uns aminoácidos que se chamam essenciais. Esses o meu corpo ele não produz sozinho. Esses, obrigatoriamente, eu tenho que consumir da alimentação. Então,
O que vai me fornecer a quantidade desses aminoácidos, que são os essenciais, é a variedade de alimento, porque eu não tenho todos esses aminoácidos em um único alimento. Então, eu preciso variar. Eu não posso comer todo dia a mesma coisa. Eu tenho que variar. E aí, quando eu faço a variação de alimentos, eu automaticamente dou uma variedade de nutrientes para o meu corpo, desse tipo de nutriente que meu corpo não tem capacidade de produzir sozinho. Eu preciso obrigatoriamente pegar aquele nutriente da alimentação. Então, por isso que eu tenho que variar a alimentação. Então, resumindo, recapitulando, os 3 erros no café da manhã que atrapalham o teu emagrecimento é, primeiro, não tomar café da manhã consistentemente, desorganizadamente. Não estou falando de jejum intermitente, estou falando de não tomar café da manhã aleatoriamente sem estratégia. Você só não toma porque não tem fome, porque não quer, ou porque não quer acordar cedo, porque é desorganizada. Isso é um erro. Tá? Ok. Erro número 2, não acrescentar proteína no café da manhã. É extremamente comum pessoas que não comem proteína no café da manhã. E 3, ainda vou dizer mais um problema do não acrescentar proteína no café da manhã. Você tem fome mais rápido. Então, diminui a saciedade e você come mais ao longo do dia. Você tomou café da manhã, logo você está querendo beliscar. Então, isso também é um outro problema de não ter proteína no café da manhã, porque ele é um café que metaboliza muito rápido e logo você tem fome, logo você tem hipoglicemia, falta de concentração e diminui a tua produtividade no dia. Tua atenção, teu foco, tua memória, tua capacidade de produzir e aprender ao longo do dia. E aumenta a tua irritabilidade. Então, tem várias consequências, inclusive, que não são só nutricionais especificamente ali, da falta do nutriente, da falta da proteína. E o terceiro erro é a falta de variedade no que compõe o teu café da manhã. E aí, quando eu falo de variedade, eu não estou falando só da proteína. Eu dei um exemplo grande de proteína aí. Mas eu estou falando de todos os macronutrientes. Eu estou falando de gordura, eu estou falando de proteína, eu estou falando de carboidrato e estou falando dos micronutrientes também, que são vitaminas e minerais. Então, meu amor, é importante você variar com vontade o componente do teu café da manhã, tá? Mudar a fruta, mudar a fonte de carboidrato, mudar a fonte de proteína. Então, não é todo dia a mesma coisa. Ah, doutora, mas eu não tenho condições de ficar variando todo dia. Tudo bem. Varia 2 coisas na semana. Quando chegar na outra semana, você varia mais 2, tá? Não precisa também ser, eu já falei, neura, nem para um lado nem para o outro, tá? Não é para ter neura. É para ter organização.